Juízes, então, capítulo número 17 e 18. Hoje vamos estudar estes dois capítulos de uma vez só, porque os dois tratam do mesmo assunto. Você já enganou alguém? Ou já foi enganado por alguém? O avô de Sabrina, minha esposa, é uma influência política muito forte na sua cidade, no interior. E quando as eleições se aproximam, os candidatos também chegam. E ele já está cansado, já lutou muito por sua cidade, mas hoje ele se encontra em idade avançada, não quer se envolver muito, mas de toda forma os candidatos aparecem. No último pleito para governador, um deles foi à sua casa e o chamou pelo nome, Jacó, e fez o bate-palmas tradicional do interior. E quando ele viu, pela brecha da janela, quem era que lhe chamava, ele chamou a secretária e a instruiu a dizer: diga que eu estou viajando, pelo amor de Deus. Ela saiu, foi ao portão e disse: seu Jacó não está aqui não, ele viajou. E ela acrescentou por conta própria: foi para as Europa, está aqui não. O político, doido por voto, saiu dali, foi para o mercado da cidade, possivelmente procurando um outro apoio na cidade. E seu Jacó, meia hora depois, imaginou: bem, ele já deve ter saído da cidade, não é tão grande. Foi para o mercado também. Quem é que ele encontra? O político, faminto pelo seu apoio. Mas Jacó, rapaz, você não estava viajando, não estava na Europa? Eu estava, rapaz, na propriedade do meu vizinho, ela se chama Fazenda Europa, é ali bem pertinho. Mas eu estou aqui, como é que eu posso lhe ajudar e tal, coisa vai. Bem, eu não sei bem como se resolveu o problema na hora, mas ele jura com os pés juntos que enganou o político naquela manhã. Você já viveu algo semelhante? Já foi enganado por alguém? Ou já enganou alguém? Talvez nós estejamos enganados aqui. Não estou falando de política, bem que poderia ser o caso. Não estou me referindo a algum problema da sua família, algum problema do seu trabalho. Eu estou pensando em religião. Talvez estejamos espiritualmente enganados. Por quê? Porque vivemos num país sincretista. Muitas crenças misturadas por vezes e envoltas numa roupa que carrega o nome de Jesus. A cada semana surge um novo charlatão, com uma nova promessa de salvação existencial circunstancial. E nem sempre é fácil perceber a falsificação. Por que não? Porque eles carregam a Bíblia. Por que não? Porque eles usam textos bíblicos. Por que não? Porque suas igrejas carregam o nome de Jesus. Como é que nos protegemos, irmãos, do perigo da falsa religião? Como é que você percebe a sua influência na sociedade, na TV? E como é que você descobre a sua presença velada no seu coração? Possivelmente você já foi enganado pela religião, e talvez ainda esteja. É por isso que estamos aqui para estudar este texto, capítulos 17 e 18 do livro de Juízes. Ele vai nos tratar, ou vai tratar, do perigo da falsa religião e do que devemos fazer diante dela. Para começar, como fizemos ao longo de toda a série, eu quero ler apenas um verso, e depois nós voltamos e vamos passear por todo o texto, pisando especialmente as partes importantes do mesmo. Eu queria ler agora apenas o verso 14 do capítulo 18. Juízes 18, verso 14. Texto inspirado na versão que usamos, Nova Versão Internacional, diz o seguinte: os 5 homens que haviam espionado a terra de Laís disseram a seus irmãos: vocês sabiam que numa dessas casas há um manto sacerdotal
ídolos da família, uma imagem esculpida e um ídolo de metal. Agora, vocês sabem o que devem fazer. Vamos ter uma palavra de oração? Pai, muito obrigado por essa rica oportunidade que o Senhor nos concede de ter a Tua revelação traduzida para o português. Nem sempre foi assim, Senhor. E por séculos, as pessoas estiveram na escuridão, não apenas do avanço tecnológico, das descobertas científicas, mas principalmente do conhecimento da glória de Deus. Então é um grande privilégio, Senhor, nascer neste tempo. Embora cercados por desafios, como acabamos de ouvir, nós temos a Tua palavra, Senhor, traduzida para o português. Muito obrigado porque temos uma igreja que preza pela palavra e pela exposição da mesma. Muito obrigado, Senhor, porque temos irmãos que apoiam este ministério, que sustentam este ministério, que oram pela exposição da Tua palavra. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado, porque a Tua graça nos alcançou, abriu os nossos olhos e nos permitiu enxergar não apenas a revelação geral, mas a especial que se dá na Tua palavra. Pedimos que o Senhor nos cubra, nos proteja da falsa religião, nos liberte dela, se ainda estamos flertando, e nos proteja dos seus mais terríveis perigos. Essa é a nossa oração, em nome e por amor de Jesus Cristo. Amém e amém. Ao deixar os escombros do templo do deus filisteu Dagon, há 15 dias atrás, tivemos a impressão de que havíamos chegado ao final do livro. E faz sentido, porque Sansão é o último juiz da narrativa. Mas quando viramos a página, ainda estamos no mesmo solo, ainda estamos pisando o livro dos juízes de Israel. Na verdade, ainda temos 5 capítulos para cobrir. Eles se dividem em 2 partes, ou em 2 episódios. O caos da religião de Israel, que vamos ver hoje, e semana que vem, o caos da moralidade de Israel. Os 5 capítulos se dividem em 2 episódios. E desta forma, o autor sagrado, provavelmente Samuel, ele termina o seu texto da mesma maneira que começa. Não sei se vocês se lembram, já faz algum tempo. Mas Samuel nos deu 2 introduções para a narrativa dos juízes. E agora ele conclui da mesma maneira, com 2 conclusões. De Otoniel a Samuel, ou melhor, de Otoniel a Sansão, nós temos a maneira como Deus salva o seu povo. Deus salva o seu povo levantando juízes, juízes e juízes. Mas a introdução e a conclusão tratam da salvação que o povo precisava. Elas nos revelam do que o Senhor salvou o seu povo. A introdução e a conclusão nos mostram a crise espiritual de Israel a esta altura. O caos instaurado no âmago do ser da nação de Israel, a adoração a Deus. E isso, como veremos semana que vem, dará lugar ao caos da moralidade de Israel. Porque, como já disse David Jackman, um comentarista do texto, quando o povo de Deus não ama a Deus, inevitavelmente não amará o seu próximo. É o que nós vemos aqui. Primeiro agora, o fraco amor do povo por Deus. Semana que vem, o resultado deste fraco amor. A pergunta é por quê? A nação de Deus não o ama como deveria. Por que os israelitas não o amam com paixão, com fidelidade, com força? Porque estão enganados, irmãos. Porque não cumpriram a missão de expulsar os povos e os seus falsos deuses de Canaã. Se misturaram a eles, e os deuses, como diz o capítulo 2, os deuses se tornaram armadilhas para os israelitas. A esta altura, entre Josué e Davi, eles se encontram muito enganados com a falsa religião. E o mesmo
pode acontecer com você. O mesmo pode acontecer comigo. Porque estamos há milhares de anos distantes dos nossos irmãos israelitas, mas ainda assim vivemos a mesma situação. Estamos cercados por falsos deuses, falsas religiões, falsas promessas de salvação. Por isso precisamos tomar cuidado com a falsa religião. Com o que devemos tomar cuidado? Na prática. Quais são os perigos com os quais devemos tomar cuidado quando o assunto é a falsa religião? Eu listei 3 perigos no nosso boletim informativo na página de número 2. E se você quiser me acompanhar, você pode fazê-lo. Há algum espaço para anotações também. Em primeiro lugar, queridos, diante da falsa religião, nós precisamos ter cuidado com a fábrica de ídolos. Com a nossa fábrica de ídolos. A primeira seção do nosso texto nos apresenta um homem chamado Mica e uma fábrica de ídolos. Quem é Mica e por que ele tem uma fábrica de ídolos? Eu o defini, depois de ler o texto, como um israelita superficial, que sequer respeita sua mãe, porque ele acaba de meter a mão no que não é seu. Veja comigo os versos 1 e 2, do capítulo de número 17. Havia um homem chamado Mica, dos montes de Efraim, que disse certa vez à sua mãe: os 13 quilos de prata que lhe foram roubados e pelos quais eu a ouvi pronunciar uma maldição, na verdade a prata está comigo, eu a peguei. Vejam só, ele é israelita, ele é da tribo de Efraim, e ele carrega o nome de Deus no seu próprio nome, porque Mica significa quem é como nosso Deus. Ele é do povo de Deus, ele nasceu no povo de Deus, ele carrega o nome de Deus no seu próprio nome, mas ele nada ou muito pouco sabe de Deus. Ele é um israelita superficial, um cristão nominal. Ele nasceu na igreja, mas não conhece o Deus da igreja. Para piorar, ele só entrega a prata de volta à mãe porque tem medo de praga. Eu ouvi a maldição que a senhora rogou contra o ladrão, então eu estou trazendo a prata. E sua mãe, ao descobrir o ladrão, não o repreende, não o adverte, não o ensina, antes ela o abençoa. Diz o final do verso 2, disse-lhe sua mãe: o Senhor o abençoe, meu filho. E de imediato você pensa o seguinte: que mãe perdoadora, generosa, sábia, não é? Não aplicou a disciplina, está dando uma segunda chance. Não. Ela é tão superficial no relacionamento com Deus como seu filho. E eu sei disso. Porque o que ela faz com a prata que recebe do seu filho é pior do que ele fez com a prata que era dela. Diz o verso 4, que ele devolveu a prata à sua mãe e ela separou 2 quilos e 400 gramas e os deu a um ourives que deles fez a imagem e o ídolo, e estes foram postos na casa de Mica. Ela acabou de abençoar seu filho em nome do Senhor, Yahvé. E ela promete entregar a prata ao Senhor, Yahvé. Mas o que ela faz com a prata, irmãos? Ela constrói ídolos. Ela fabrica imagens. Ela quebra o 2º mandamento do Senhor. Ela é uma israelita, ou não é? Mica também é um israelita. Ambos têm conhecimento da lei do Senhor. Eles já tinham os 5 primeiros livros da Bíblia. Deliberadamente.
ela resolve quebrar o mandamento bíblico e construir ídolos. Por que fazem isso? David Jackman responde assim: Mica e sua mãe rejeitaram a clara instrução do Senhor para se adaptarem ao mundo pagão que os cercava. Se convenceram de que estavam adorando ao Deus de Israel de uma maneira socialmente aceitável. Mas, na verdade, o que fizeram foi uma abominação ao Senhor. Por quê? Este é o problema da idolatria, irmãos. Porque estavam tentando fazer Deus a sua própria imagem, o reduzindo ao tamanho de um homem e, portanto, tentando dominar o Criador. Eles não abandonam Deus. Eles repintam Deus. Eles talham Deus. Eles tiram de Deus. Eles querem diminuí-lo ao ponto de colocá-lo no seu bolso. Mas este não foi o único erro desta família israelita. Não apenas abriram uma fábrica de ídolos, construíram no fundo do quintal um santuário a Deus ou aos deuses. Verso de número 5, ora, esse homem, Mica, possuía um santuário, um manto sacerdotal e alguns ídolos da família, e pôs um dos seus filhos como seu sacerdote. Quebrou outro mandamento. É Deus quem prescreve a sua adoração. É por isso que ele não aceita qualquer adoração. É por isso que só existe um caminho a Deus, uma verdadeira adoração e religião. Mas Mica pensou o seguinte: a viagem é muito longa, o santuário de Deus está em Siló, lá há pessoas autorizadas para conduzir a adoração, mas eu já tenho ídolos, eu já tenho imagens, por que não consagrar o meu filho como pastor da família? Por que não cultuar a Deus aqui como queremos e onde queremos? A grande pergunta é por que os israelitas faziam isto, irmãos? E a resposta está no verso 6, no refrão da conclusão. Vai aparecer e reaparecer muitas vezes. Naquela época não havia rei em Israel, cada um fazia o que lhe parecia certo. Em um sentido havia sim um rei, Deus, a nação era teocrática. Mas como os israelitas, ao longo da narrativa, Mica e sua mãe deram as costas a Deus. Mas no outro sentido não havia rei, não havia um líder espiritual que trouxesse o povo de volta aos caminhos do Senhor. Por isso, eles deram as costas a Deus e abriram, no lugar da verdadeira adoração, uma fábrica de ídolos. Será que isso pode acontecer conosco? E perceba onde o texto, ou para onde o texto está nos levando. A aplicação aqui é muito mais para cristãos protestantes do que para cristãos católicos, apostólicos, romanos. É um pecado. Mas o texto está chamando a nossa atenção para a possibilidade de sermos idólatras. Será que nós podemos abandonar o relacionamento com Deus, fechar esta porta para abrir uma porta dentro do nosso coração para a fábrica de ídolos? Claro que podemos. Isso é tão verdadeiro que temos um texto aqui como um grande alerta, que nos fala sobre o funcionamento da nossa fábrica e nos desafia a quebrá-la. Como é que a fábrica de ídolos funciona no nosso coração, irmãos? De onde ela vem? Como é que ela nasce? Timothy Keller diz: a fábrica de ídolos no nosso coração é um problema de imagem. É um problema de imagem. Por que queremos esculpir Deus ou deuses? Por que queremos fazer Deus ou deuses? Por que
através do mundo, os homens querem fazer isso? Porque nós temos problemas com a revelação de Deus que está aqui. O problema não é a pintura que acabamos de fazer aqui para as crianças. Seu propósito é ilustrativo. Isso aconteceu ao longo da história. O problema não são as pinturas clássicas que retratam episódios da Bíblia, não. O problema da idolatria, irmãos, é o nosso desejo de repintar Deus à nossa própria imagem, de talhar Deus e diminuí-lo a fim de colocá-lo no nosso bolso. Esse é o problema. E por vezes nós somos tentados a fazer isto. Quando? O professor Leonardo acabou de nos dizer. Nós abrimos esta fábrica de idolatria quando rejeitamos a Escritura em detrimento da cultura vigente que nos cerca. Quando a revelação de Deus é colocada em segundo plano. E quando você não quer seguir a palavra de Deus, porque não é politicamente correto, você está indiretamente talhando Deus, tirando de Deus, e fazendo para si um ídolo. O grande problema do segundo mandamento é este: se vocês fizerem uma imagem de mim, ela sempre será incompleta. Porque vocês têm preferências de cultura a cultura, de tempo a tempo, de situação a situação. Vocês vão escolher o que gostam mais, mas eu não posso ser limitado ao que vocês gostam. Em vez de sermos redesenhados por Deus aqui dentro, a fim de abençoar a nossa sociedade, nós queremos repintar Deus para torná-lo aceitável aos olhos do homem do nosso tempo. Amém. Nós abrimos esta fábrica de ídolos, irmãos, talhando Deus, quando deliberadamente ignoramos algumas partes da Escritura, partes das quais não gostamos ou que não nos são convenientes. Não abandonamos o nome do Senhor completamente. Mica não o fez. Não deixamos de ser cristãos. Ele não deixou de ser israelita. Mas nós escolhemos o que adorar, o que fazer, o que seguir. E começamos a diminuir Deus. Quer um exemplo? Vou usar apenas um, para não usar muitos. Você e eu lemos as Escrituras e diversas vezes somos exortados sobre a maneira como lidamos com os nossos recursos. Vez por outra você escuta uma mensagem aqui que perturba a sua administração financeira. E você sai daqui preocupado: Senhor, meu Deus, será que eu estou pecando? Porque eu só quero para mim, eu não reparto, eu não deixo diante de Ti, eu não dou aos pobres, eu não envio a missões, tudo é para mim, tudo é para mim. Você escuta a palavra, sai pensando nisto. Amanhã de manhã, você deleta. Você joga no mar do esquecimento. Não pensa mais nas implicações do que ouviu. E vai guardando de Deus só o que você gosta. Você pode ser um idólatra. Eu posso ser um idólatra. Da pior qualidade. Porque temos à nossa frente a revelação de Deus e não nos utilizamos dela. Como é que você quebra essa fábrica? É simples, irmãos. Você se volta para a palavra de Deus. Um amém
Tão triste, é? O Brasil perdeu. De novo. Isso é uma prova. São Paulo perdeu hoje de 4, Danilo. Amém! Nós quebramos esta fábrica, irmãos, de ídolos, quando nos voltamos para a palavra de Deus. Por que precisamos nos voltar para a palavra de Deus e porque ela quebra a fábrica de ídolos do nosso coração? Porque ela nos revela o próprio Deus. Escute isto. A fé cristã é uma fé de revelação. Ela é racional. Ela faz sentido, mais do que muita coisa que você já ouviu por aí. Mas você não alcança Deus através da razão. A fé cristã é experiencial, sim. Você tem experiências com Deus, mas você não pode defini-lo por experiências ou dizer que o conhece apenas por experiências. A fé cristã vem por revelação. Não são os homens que chegam a Deus, é Deus que vem aos homens e se revela, e isto ele faz através da pregação deste livro. Qual é a implicação? Pare de talhar Deus. Pare de tentar diminuir Deus. Você não vai conseguir mesmo. Pare de tentar manipular Deus. Para citar o que eu já citei dezenas de vezes. Lembre-se de C.S. Lewis nas Crônicas de Nárnia falando sobre o grande leão. Ele é selvagem. Não pode ser domesticado por ser algum. Pare de tentar conceber Deus à sua maneira, do seu jeito. Ou você o tem como ele é, ou você não o terá. Talvez este seja o maior pecado dos nossos dias. Por vezes você escuta as pessoas dizendo: eu não aceito o Deus da Bíblia. Eu concebo Deus desta forma, daquela forma. Talhar Deus, diminuí-lo, procurar um falso Deus não vai encher sua vida. Como veremos um pouco mais tarde, você vai se frustrar com este tipo de adoração. Você não precisa de um Deus que cabe no seu bolso. Você não precisa de um Deus que é guiado por você. Você não precisa de um Deus tacanho, diminuto, pequeno, limitado. Não sei se você sabe disso. Mas o que nós mais precisamos é de um encontro real com o Todo-Poderoso, Criador e Salvador Jesus Cristo. Em seu livro, A Supremacia de Deus na Pregação, o pastor John Piper escreve o seguinte: pessoas estão morrendo famintas da grandeza de Deus, mas muitas delas não fariam este diagnóstico de suas vidas perturbadas. A majestade de Deus é uma cura desconhecida. Por quê? Porque há prescrições muito mais populares no mercado. Mas o benefício de qualquer outro remédio é sumário e pouco profundo. Escute isto. A pregação que não contém a grandeza de Deus pode entreter por algum tempo, mas jamais tocará o clamor secreto da alma. Mostra-me a tua glória. Quebre a fábrica do seu coração que tenta conceber Deus à sua própria imagem. E tenha um encontro com Ele, como Ele se revela aqui. Amém, queridos? Amém. Segundo perigo com o qual devemos ter cuidado, quando o assunto é a falsa religião.
Diante da falsa religião, nós precisamos ter cuidado com o negócio das bênçãos. Oh, maravilha! Tem bênção para todo lado. Mas será que elas são de Deus? Nesta segunda sessão, que começa no capítulo 7 e se estende até o capítulo 18, capítulo 17 se estende ao 18, nós temos várias pessoas, diferentes pessoas, que têm o mesmo objetivo na vida. Sabe qual é? Subir na vida, se dar bem na vida, bater as paradas, ganhar dinheiro, crescer. Todas elas querem a mesma coisa. E todas elas se utilizam do mesmo meio para conquistar o fim. Sabe qual é o meio? O negócio das bênçãos. Veja quem encontramos no verso de número 7. Um jovem levita de Belém de Judá, procedente do clã de Judá, saiu daquela cidade em busca de outro lugar para morar. E em viagem chegou à casa de Mica, nos montes de Efraim. Este jovem é um levita, irmãos. Primo de Levi. Sobrinho da mãe dele, então, né? Você sabe qual era a missão do levita? A mais nobre de todas as tribos. Em leitura de missão, para mim. Os levitas eram responsáveis pela pregação da palavra, pelo ensino da palavra no meio de todas as outras tribos. Quando Josué conquistou parte da terra prometida, ele distribuiu com os levitas 48 cidades, e elas estavam espalhadas de norte a sul, leste a oeste. Elas estavam entre as outras tribos, perto das outras tribos. Por quê? Porque a missão deles era cuidar da adoração de Deus, do ensino da palavra de Deus no meio do povo. Que missão nobre! E este levita morava em determinada cidade, mas o texto que acabamos de ler nos diz que ele saiu da cidade e foi em busca de outro lugar para morar. Por quê? Não estava satisfeito com o lugar que recebeu de Deus. Saiu em busca de um lugar melhor, de um futuro melhor, de uma situação melhor. E ele consegue. Porque ele está dentro deste negócio das bênçãos. Veja o que diz o verso número 10. Ele encontra-se com Mica. E Mica lhe faz a seguinte proposta: fique comigo, seja meu pai e sacerdote, e eu lhe darei 120 gramas de prata por ano, roupas e comida. O jovem levita concordou em ficar com Mica e tornou-se como um dos seus filhos. Olha que trocadilho interessante. Mica faz a proposta: seja meu pai. E o narrador sagrado diz: ele aceitou a proposta e tornou-se filho de Mica. O levita foi comprado. O pastor come na mão de quem deveria ser sua ovelha. Ele deveria ser o pai de Mica, mas quando mora com Mica, recebe tudo de Mica, depende de Mica, ele se tornou empregado de Mica. Mas ele está dentro do negócio, ele quer se dar bem, então que mal tem. Pastor profissional, está na moda, viu, gente? Tem muito. Mas Mica também quer se dar bem na vida. Ele abriu uma fábrica, depois abriu uma igreja, mas lhe falta alguém de peso. Lhe falta alguém de peso. Ele consagrou seu filho, mas seu filho não tem descendência. Seu filho não é da tribo de Levi, seu filho não tem pedigree, seu filho não tem nome. De repente o camarada aparece na frente dele e diz: eu sou da tribo de Levi. Ele diz: meu amigo, é agora. Se a minha igreja estava bombando sem pastor nenhum, agora é que ela vai arrebentar porque o levita chegou. E olha só o que ele diz no verso 13. Agora sei que o Senhor me tratará com bondade, pois esse levita se tornou meu sacerdote.
Qual é o pensamento dele? Bem, eu já tinha ídolos, eu já tinha um santuário, agora eu tenho um levita. Deus vai me abençoar porque eu tenho um levita. Ele não está interessado em Deus. Ele está interessado no que pode receber de Deus. Ele quer crescer na vida, mas ele também não é o único. O capítulo 18 nos apresenta a tribo de Dan. Tribo que também está procurando um lugar para se estabelecer. Verso 1. Naquela época, o refrão da conclusão, não havia rei em Israel e a tribo de Dan estava procurando um lugar, um local onde estabelecer-se, pois ainda não tinha recebido herança entre as tribos de Israel. Eu vou voltar ao refrão outra vez depois. Pergunta básica, por que esta tribo está procurando uma terra a esta altura do campeonato? Capítulo 1. O capítulo 1 nos diz que Dan foi uma das únicas tribos que não conquistou sua terra. Não teve fé no Senhor, não foi à batalha, se viu diante dos amorreus e voltou atrás. E viveu por anos confinada a uma serra, sem sequer descer, com medo do povo. Mas os anos se passaram, e agora os danitas querem uma terra, mas não querem a terra do Senhor. Não querem a herança do Senhor porque ela é difícil demais. Eles vão sair aqui à procura de uma nova terra, que não é a prometida por Deus. Mas é fácil. Fácil de ser conquistada, fácil de ser possuída. E no caminho, os danitas enviam espiões. Eles param na casa de Mica. Mica é o personagem central dessa tragédia. E quando eles chegam à casa de Mica, eles reconhecem a voz do levita. É fulano de tal. Talvez o levita tivesse parado nas montanhas dos danitas. Quem sabe ele ficou com eles algum tempo e explicou o seu plano. Eu vou em busca de uma vida melhor. De repente eles se encontram. E o verso de número 3 nos coloca dentro do diálogo. Verso 3 do capítulo 18, quando estavam perto da casa de Mica, reconheceram a voz do jovem levita, aproximaram-se e lhe perguntaram: quem o trouxe para cá? O que você está fazendo neste lugar? Por que você está aqui? Em outras palavras, como foi que você se deu bem na vida? Você passou lá pela nossa terra, puxando um jumentinho. Como é que você está morando nessa casa à beira do lago, amigo? O que foi que você fez? O negócio das bênçãos. Ele responde: Mica me contratou por seu sacerdote. Eu falo o que ele quer e ele me paga o que eu quero. Tá bom, não? Quando eles ficam sabendo disso, eles imploram: por favor, peça ao seu Deus sobre o nosso futuro. Peça ao seu Deus, verso 5. Pergunte a Deus se a nossa viagem será bem sucedida como foi a sua. E o sacerdote lhes respondeu, de bate pronto: vão em paz, sua viagem tem a aprovação do Senhor. Como é que ele sabe, irmãos? Como é que ele sabe disso? Os danitas estão em desobediência. Abandonaram a herança do Senhor porque era difícil e saem em busca de uma terra mais fácil. E o falso profeta diz: vão em paz. Quando vocês voltarem, deixe o pagamento. Uma ofertinha vai ser uma bênção. Todos eles estão envolvidos com o negócio das bênçãos. Por quê? O refrão, o verso 1 do capítulo 18. Naquela época não havia rei em Israel. Deram as costas ao rei supremo. E não havia um líder espiritual para levá-los de volta ao rei de Israel. Eles se encontram perdidos. Se encontram sem um líder espiritual que os pudesse guiar. Onde é que você se encontra nesta noite?
enrolado com algum tipo de negócio das bênçãos? Talvez você diga, não, eu não estou mais nessa. Mas certamente muitos estão perdidos com este negócio promissor. Porque muitas são as bênçãos de Deus oferecidas na nossa TV por algumas centenas de reais. E agora mesmo milhares de pessoas lotam templos religiosos de norte a sul. E o que elas estão fazendo lá? Adorando, sim, a si mesmos. Não subiram aos templos para adorar a Deus. Subiram ao templo ou aos templos porque se adoram demais. E querem entrar no negócio das bênçãos. Bem, se para conquistar o que eu quero, eu preciso fazer uma fezinha gospel, é isso que eu vou fazer. Mas não pense que isso só acontece de maneira explícita e do lado de lá. Talvez o negócio das bênçãos esteja ainda instaurado no seu coração de maneira velada e você sequer nota. Porque você não vai do outro lado da Epitácio, eu espero que não, deixar sua casa ou sua oferta na barganha com Deus, mas por vezes é o que você faz aqui. Por vezes é o que você faz quando acompanha as práticas da igreja, os momentos especiais da igreja, uma superstição gospel, do tipo, vou batizar o meu filho com água e isto é tudo, sequer presta atenção às perguntas feitas e às respostas prometidas. Porque você está olhando para aquela água benta que vai resolver os seus problemas. Ou quem sabe você participa de um ministério, servindo a Deus e doando alguma coisa do tipo e pensando, porque fiz isso, Deus me dará. Não é o que ele está fazendo aqui, Mica. Agora que eu contratei este homem, Deus me tratará com bondade. Por vezes, irmãos, estamos só usando a Deus. Trocando-o por presentes, por falsos deuses. Como é que levamos este negócio à falência no nosso coração, irmãos? E no coração dos outros? O conselho do texto é: procurem o rei. Por 2 vezes o autor já nos disse, não há rei aqui. Olhem para o alto, voltem-se para o rei. Você me pergunta, nós temos um rei? Sim, nós temos. Um rei que morreu por nós na cruz do Calvário, a fim de nos dar a maior bênção de Deus. Você sabe qual é a maior bênção de Deus? Não é o carro que você dirige, não é a sua saúde perfeita, não é passar neste ou naquele concurso, não é ter este ou aquele carro, não é ser bem-sucedido, não é morar naquela casa ou naquele apartamento. Você sabe qual é a melhor bênção de Deus? O próprio Deus. Você já parou para pensar assim? Em Deus como o melhor presente de si mesmo, como a melhor dádiva do universo. Outra vez eu vou citar John Piper, eu quase não fiz isso, mas eu acho que é muito importante. Ele tem um livro chamado Deus é o Evangelho, e logo no início, falando sobre a tese do livro, tese do seu ministério e tese de todos os sermões que ele já pregou até hoje, ele diz o seguinte: quando afirmo que Deus é o Evangelho, ou seja, que Deus é a melhor notícia de si mesmo, estou dizendo que o supremo, o melhor, o final e decisivo bem no Evangelho, sem o qual nenhuma outra dádiva seria boa, é a glória de Deus na face de Cristo, revelada para nosso gozo eterno. Respirar para continuar, para vocês pensarem, e descansar também. O amor salvífico de Deus é o compromisso de Deus em fazer tudo o que for necessário para nos cativar com aquilo que é mais profundo, durável e satisfatório, ou seja, Ele mesmo.
Visto que somos pecadores e não temos qualquer direito, nem desejo de ser cativados por Deus, o amor de Deus estabeleceu um plano de redenção para nos dar esse direito e esse desejo. A suprema demonstração do amor de Deus foi o envio do seu Filho para morrer por nossos pecados e ressuscitar, a fim de que pecadores tivessem o direito de se aproximar de Deus e o prazer da sua presença para sempre. Ele não está inventando, irmãos. Ele não criou algo novo. Ele até escreveu um livro por título Teologia da Alegria, mas não é novo. Ele está cantando com o salmista Davi. Em outras palavras, quando diz: o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Já parou para observar a disposição do salmo? 3 imagens que retratam momentos diferentes da nossa vida: prosperidade e tranquilidade, medo e escuridão, fuga e perigo. Todos vivemos estas situações, mas antes de qualquer uma delas, o salmista abre com uma verdade eterna sobre Deus. Qual é esta verdade? Se Ele é o nosso pastor, viveremos todas estas situações, mas não teremos falta de nada, porque Ele será o nosso tudo. Ele será melhor do que os melhores pastos verdejantes da sua vida. E Ele jamais o abandonará nos piores vales da sua história. Esteja você no alto ou no mais profundo vale, se você tem a Deus por melhor presente de si mesmo, você tem tudo. Tudo, irmãos, tudo. O Criador dos céus e da terra não é apenas o nosso Deus. Ele é o nosso pastor. Ele cuida da sua família, Ele cuida dos seus, Ele cuida da sua igreja. Comentando o texto de Efésios, o Dr. John Stott diz: o nome do nosso Deus é Pai. Veja que privilégio, Ele não é apenas Deus, exaltado no alto e sublime trono, este que governa todas as coisas, detentor de todo o poder, pode ser chamado por você de Pai. Pare com essa história de negociar com Deus as suas bênçãos, de dar para receber, de deixar para ter, para manipular a divindade, conquistar a divindade. Nós não precisamos mais de bênçãos. Segundo o texto bíblico aos Efésios, nós somos eternamente abençoados nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Sabe o que isso significa? Isso não significa dizer que somos superiores às pessoas que não têm Cristo. Isso não significa dizer, como cantam por aí, que estamos acima das dificuldades. Não! Somos iguais aos outros e atravessamos as mesmas coisas. A grande diferença é que Jesus Cristo, nas regiões celestiais, abriu o caminho para a presença do Pai. Você pode se aproximar do trono da graça, diz o autor aos Hebreus, com ousadia, sem medo, na certeza de que haverá para você graça e misericórdia no dia da necessidade. Então, para usar uma figura de Lewis, C.S. Lewis, pare de ficar brincando com o seu cristianismozinho, poça de lama no fundo de quintal. Bênção para lá, bênção para cá. Atravesse a rua, vá ao oceano e seja impactado pela grandeza do seu Deus. Ele é o melhor presente de si mesmo. Por fim, irmãos, diante da falsa religião,
nós precisamos ter cuidado com o sucesso da idolatria. Resumo básico do terceiro ponto. Façam a leitura do texto. Eu peço que vocês façam a leitura antes. E eu imagino que vocês tenham feito. Se não, estão perdoados. Leiam, por favor, o texto bíblico. Eu vou resumir esta última sessão, ela é longa. E o nosso tempo está quase esgotado. Mas ainda não. Segundo o relógio da igreja, eu tenho 7 minutos. Todos os personagens deste texto se dão bem na vida imediatamente. Todos eles vivem o sucesso de sua falsa religião imediatamente. Vamos por personagem. Vamos começar pelo levita, que se deu bem na vida. Ele vai receber uma oferta ainda maior. Mas antes de chegar à oferta dos danitas, veja como os danitas, espiões, convenceram os seus irmãos a possuírem a terra fácil chamada Laís. Verso de número 9, ou versos 9 e 10. Os espiões voltaram e falaram aos seus irmãos: vamos atacá-los. Vimos que a terra é muito boa. Vocês vão ficar aí sem fazer nada. Não hesitem em apossar-se dela. Chegando lá, vocês encontrarão um povo despreocupado e uma terra espaçosa que Deus pôs nas mãos de vocês, terra onde não falta coisa alguma. Se você fizer a leitura com cuidado, você vai perceber muita semelhança entre este momento e o envio de Moisés à terra prometida. Se lembram disso? Moisés também enviou espiões. Entre eles estavam Calebe e Josué. E ao voltarem, eles animaram os israelitas. Os danitas estão fazendo a mesma coisa. Só há uma diferença. Eles estão enganados. Esta não é a terra que Deus entregou à tribo de Dan. Mas a linguagem é bíblica. As pessoas estão se utilizando de passagens. Facilmente 600 homens se deixam levar. E deixam o seu povoado e vão em busca desta nova terra fácil chamada Laís. Mas antes de chegar ao novo destino, eles param na casa de Mica. E um dos espiões diz: lá dentro há um ídolo, um manto sacerdotal e um levita. Vocês sabem o que devem fazer. Eles sabem mesmo? O que deveriam ter feito no capítulo 1? Expulsado os povos com seus deuses. O que eles fazem agora? Eles roubam os deuses dos outros. Eles entram na casa de Mica e se apoderam dos falsos deuses. E quando eles estão saindo, surge o levita. Verso de número 18. Quando os homens entraram na casa de Mica e apanharam a imagem, o manto sacerdotal, os ídolos da família e o ídolo de metal, o sacerdote lhes perguntou: o que é que vocês estão fazendo? E eles lhes responderam: silêncio, não diga nada, venha conosco. Seja agora o nosso pai e sacerdote. Não será melhor para você servir como sacerdote uma tribo e um clã de Israel do que apenas a família de um só homem? Resposta do levita. Então o sacerdote se alegrou com a proposta. Apanhou o manto sacerdotal, os ídolos da família e a imagem esculpida e se juntou à tropa. O que é que ele está fazendo aqui, irmãos? O mesmo que Mica fez quando viu. Bem, não é certo adorar no fundo do meu quintal. Mas o levita parou à minha porta, só pode ser de Deus. O que é que ele está fazendo aqui? O mesmo que os danitas fizeram quando viram a terra fácil de Laís. Não é a terra que Deus nos deu.
Não é a herança prometida do Senhor, mas é fácil, é espaçosa. O povo anda despreocupado e não tem aliança com outros povos. Só pode ser de Deus. O levita agora olha para esta proposta: vou deixar de ser pastor de uma família e vou ser pastor de uma tribo. Meu amigo, essa oferta só pode ser de Deus. Ele junta as coisas e sai. Mica fica sabendo, coitado. E vai ao encontro dos homens de Dan. E olha que cena triste. Verso 24. Quando ele chegou aos danitas, ele disse: vocês estão levando embora os deuses que eu fiz. Vocês estão levando embora o meu sacerdote. Olha a pergunta dele: o que me sobrou? Salte para o verso 26. E assim os homens de Dan seguiram o seu caminho, vendo que eles eram fortes demais para ele. Mica virou-se e voltou para casa. E eu acrescento: sem nada nas mãos. O seu tudo se foi. Os seus deuses saíram pelas portas do fundo e nunca mais voltaram. Ele construiu sua vida sobre aquelas coisas. A bênção dependia daqueles objetos, daquele homem. Eles se foram. Mica volta para casa de mão vazia, sem nada. Frustrado, desapontado com a falsa religião. Os danitas vão a Laís, matam todos a fio da espada, num ato de covardia, porque o povo não era de guerra, não tinha aliança política com outros povos. Queimam a cidade, reconstroem a cidade e colocam sobre ela o nome de sua tribo, Dan. E o verso 30 nos diz que eles levantaram para si o ídolo que trouxeram da casa de Mica. E Jonatas, filho de Gerson, neto de Moisés, e os seus filhos foram sacerdotes da tribo de Dan, até que o povo foi para o exílio. Duas novidades. A primeira é que este levita, de quem temos falado ao longo de toda a mensagem, era nada mais, nada menos do que neto de Moisés. E diante disso, Donald Carson, grande teólogo cristão, vai dizer que Deus não tem netos. Uma geração conhece o Evangelho, a seguinte diz que conhece, e a terceira o abandona. Outra novidade: essa tribo que se deu bem, e este levita que se deu bem, ambos, no futuro, foram levados para o cativeiro. Mica não foi o único que perdeu com a falsa religião. Os danitas e o levita também perderam. O que deveriam ter feito, irmãos? Conclusão do autor é um conselho. Ficaram com o ídolo feito por Mica durante todo o tempo em que o santuário de Deus esteve em Siló. Preferiram os falsos deuses quando há poucos quilômetros estava o santuário estabelecido, construído, levantado por Deus. Por que não foram? Estavam enganados pelo sucesso da falsa religião. Para proteger o seu coração deste sucesso da falsa religião, eu quero tecer dois conselhos, apontar dois conselhos a partir deste texto e nós concluímos. O primeiro deles é cuidado com os falsos profetas.
e com o sucesso fácil que eles prometem. Se fosse tão simples assim, não precisaríamos falar do assunto. Se fosse fácil reconhecê-los, não serem enganados, a gente não teria momentos como este. Mas como diz um comentarista, quando o lobo invade o rebanho, ele não vem com uma placa no pescoço com identificação. Ele vem travestido de cordeiro. Como no caso dos danitas, falando aos seus irmãos, geralmente eles usam a Bíblia. Eles citam trechos bíblicos, versos fora do seu contexto, mas ainda assim a Bíblia. Eles se vestem de sacerdotes. Eles têm pedigree, nomes fortes, por trás, história, construções. E tudo isso nos diz o seguinte, pragmaticamente falando, esse homem só pode ser de Deus, arrebanhando o mundo todo desse jeito. Ainda assim nós podemos percebê-los. Algumas marcas dos falsos profetas. Como o levita do nosso texto, eles são famintos por dinheiro, por grandeza e por poder. E para ter dinheiro, grandeza e poder, eles estão comprometidos com o bem-estar do cliente. Falam o que a clientela quer ouvir. Não estão comprometidos com o crescimento dos discípulos. Eles não têm discípulos de Cristo. Eles têm clientes. Suas promessas são imediatistas, sensacionalistas e agradam os ouvidos. Exatamente, irmãos, o que Paulo disse ao seu filho na fé, Timóteo. Timóteo, não se assuste. É um milagre amar a palavra de Deus. O que as pessoas querem mesmo é se dar bem na vida. Então, nos últimos dias, Timóteo, elas vão se cercar de falsos profetas que vão pregar o que é agradável, não o que é verdade. A grande pergunta, irmãos, e antes dela, a principal marca deles, se você quiser saber se está diante de um falso profeta ou não, veja quem é o centro de sua mensagem. Se o homem é o centro de sua mensagem, e se Deus é apenas um servo diminuto, você está diante de um falso profeta. Se depois de ouvir uma mensagem dita bíblica, você sai radiante com o seu valor, com o seu poder, com a sua beleza, com a sua grandeza, provavelmente você ouviu uma falsa mensagem. E o verdadeiro profeta de Deus, ele exalta o nome de Jesus Cristo e convoca os seus ouvintes a serem súditos do rei. Como é que você se protege disso? Conhecendo a palavra de Deus. Se você está inquieto para ir embora, ore ao Senhor. Se há algo mais importante para você neste dia, saiba que você está em pecado. Porque diz o texto sagrado que nós deveríamos guardar ao menos um dia para Deus. Há eventualidades, irmãos. Há pessoas aqui que têm familiares no hospital, que vão viajar amanhã, completamente compreensível, mas se estamos inquietos porque não conseguimos ouvir a palavra de Deus, há algum problema. E sendo sincero com você, você é um prato cheio para cair nas armadilhas dos falsos profetas. Eles são bem mais curtos, imediatistas
E as bênçãos chegam amanhã pelo correio. Se você não conhecer esse texto, se você não tem uma vida diária com ele, se você não ama uma igreja que preza por este livro, a propósito, irmãos, esta é a minha maior tarefa. Vocês sabiam disso, né? Biblicamente falando, o que Deus vai me cobrar é se eu falei todo o conselho de Deus. Hoje eu recebi um presente de um irmão, eu quase choro de verdade, de verdade. Pela manhã um irmão me deu 2 comentários de Romanos, do Dr. Timothy Keller, e eu acho que ele está me sugerindo uma nova série de mensagens. E isto é uma bênção. Porque por vezes o que eu escuto é diminui o sermão. Hoje eu quase chorei, quando eu li a dedicatória daquele irmão, não tinha nada de muito especial sobre a minha pessoa. Mas tinha uma nota de gratidão a Deus, pela seriedade com a exposição da palavra. Irmãos, eu fiquei muito feliz. Eu sei que não sou um exímio pregador. Eu sei que tenho muitas limitações. Mas ouvir de alguém, pastor, continue pregando. Outro dia, um irmão me parou aqui e disse, pastor, você vai terminar Juízes, antes do tempo? Eu disse, não, meu irmão, vou não, é porque Sansão é o último juiz. Ele disse, que história é essa que não estão gostando de Juízes? Pregue a palavra, meu irmão. Meu Deus do céu, irmãos. Como isso encoraja o pastor que tem compromisso com o bem-estar eterno de vocês. Nós precisamos conhecer a Bíblia, senão estaremos diante de um grande perigo. Outro conselho para terminar: cuidado com o sucesso passageiro da falsa religião. A bênção de Mica saiu pelas portas do fundo e nunca mais voltou. A terra fácil dos danitas foi retirada de suas mãos em alguns anos. O que você faz quando aquela bênção pela qual você esperou se vai, sem dizer adeus? O que você faz quando o seu ídolozinho, uma pessoa, um objeto, um sonho, se quebra? Você usou Deus para conquistar o que você quer. Deus não foi usado, você pensa que foi. Mas de repente, aquela pessoa sobre quem você depositou sua salvação existencial se vai. Aquela realidade financeira que você tinha e sobre a qual você construiu sua felicidade se vai. A saúde que você tanto prezava e da qual você tanto se gabava se vai. O que você faz quando estes falsos deuses se vão? Você volta para casa como Mica, sem nada nas mãos, decepcionado, frustrado, desapontado com a falsa religião. Ela sempre termina assim. Quando fazemos de coisas boas ídolos, estamos à beira do precipício, fadados a uma queda frustrante. Tome, por exemplo, alguém que foi à igreja e fez uma campanha para ser bem-sucedido no seu emprego. Surgiu a oportunidade, o camarada consegue o emprego dos sonhos. De repente, irmãos, aparece alguém mais forte do que ele, como Mica viveu. Aparece alguém mais conectado do que ele. Aparece alguém mais competente do que ele. E do nada tira de suas mãos aquele lugar. Pense em alguém que fez do corpo seu Deus, seu ídolo. Há um inimigo implacável contra você, o tempo. Faça 70 cirurgias. Ainda assim, seu corpo vai cair. Se não do lado de fora, do lado de dentro ele vai fraquejar. O que é que você faz quando está quebrado por seus falsos deuses? Sabe qual é a solução, irmãos?
É a troca do objeto da nossa adoração. Você abandona os falsos deuses que não realizam o seu coração, porque passam. E você se aproxima do verdadeiro Deus e diz com Pedro: Senhor Jesus, para onde iremos, se só Tu tens palavras de vida eterna? Você se aproxima do autor de Hebreus e grita com ele no capítulo 13: Senhor Jesus, só Tu és o mesmo hoje, amanhã e serás sempre. Você vai a Apocalipse capítulo 4 e canta com os santos anjos de Deus sobre a durabilidade do nosso Deus. Santo, santo, santo é o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Qual é a implicação, irmãos? Só Deus é tudo o que você quer todos os dias da sua vida. Faça de um homem o seu Deus, se você estará fadado à decepção. Faça do trabalho o seu Deus e você está pedindo frustração. Faça de uma situação financeira o seu Deus e você terá muito sofrimento nesta vida. Mas faça de Deus o melhor presente do seu coração, e você vai poder procurá-lo em todos os dias da sua vida. Não foi o que Jesus disse à mulher samaritana? Você pode beber desta água do poço de Jacó, voltará a ter sede, mas se beber da água que eu tenho para lhe dar, dentro de você vai nascer uma fonte, e esta fonte vai jorrar para a vida eterna. Não significa dizer que não teremos mais sede de Deus. Seria muito chato. Significa dizer que toda vez que o seu coração tiver sede de Deus, a fonte de Deus estará aberta e jorrando vida para o seu coração. Procure segunda amanhã, depois do primeiro dia da semana de trabalho. Ele estará lá, estável como sempre esteve. Quarta-feira, quando você estiver em viagem, depois de uma longa viagem, cansado da lida da vida, o procure. Ele estará lá, no mesmo lugar, sendo a mesma pessoa de sempre. Domingo que vem, volte a este lugar. Ele estará aqui, no leito do hospital. Ele estará com você. Não sei se você já enganou alguém, ou se foi enganado por alguém. O que sei é que talvez todos tenhamos sido enganados pela falsa religião, que ora se revela explicitamente na TV e ora veladamente no nosso coração, na falsa ideia que temos da operação de Deus. E o fato é que de um jeito ou de outro nós nos decepcionamos, sem saber às vezes com Deus, e quando caímos, quando nos damos conta do que fizemos com nós mesmos. Qual é a solução, irmãos, para tudo isso? Como é que você quebra esse encanto da falsa religião? Vai para casa hoje verdadeiramente abençoado. O louvor já pode subir. O autor sagrado terminou dizendo: eles deveriam ter feito a viagem a Siló, porque em Siló havia o santuário estabelecido por Deus. É Deus quem prescreve a sua adoração, e é Ele quem diz como podemos nos aproximar. Siló era o santuário de Deus. Os danitas, Mica e o levita Jonatas deveriam ter feito do santuário de Deus o ponto central de sua vida. Eles deveriam ter feito da adoração de Deus e não das bênçãos de Deus o ponto mais importante da sua história, mas não fizeram.
Qual é a solução para quebrar o encanto da falsa religião? Fazer o mesmo, seguir o caminho apontado por Samuel. Vão ao templo, o caminho de Deus, o santuário de Deus, se encontrem com Ele. Só há uma grande diferença: o templo de Deus não está mais em Jerusalém. Ele não está restrito a uma localização geográfica. Segundo o relato dos evangelhos, Cristo é o templo de Deus, o ponto de encontro entre o homem pecador e o Deus Santo. Foi por isso que João nos disse no capítulo 1 que o Verbo se fez carne e se tabernaculou entre nós, armou sua tenda entre nós. Por isso Jesus disse: vocês podem destruir este templo, mas eu vou reconstruí-lo ao terceiro dia. Ele estava dizendo: eu sou o lugar de encontro. Eles deveriam ter feito do templo o ponto central de sua vida. Eu e você devemos fazer de Cristo o ponto central da nossa vida. Não é Ele que gira em torno da nossa vida, somos nós que giramos em torno dEle, porque é só Ele e ninguém mais que pode nos levar ao melhor presente de Deus, o próprio Deus. Volte-se para o templo hoje. Volte-se para o Deus que jamais vai decepcionar você. Jogue a sua falsa religião no lixo. É lá que ela deve estar. E faça de Cristo o ponto central da sua vida. E encontre nele, no serviço a Ele, na adoração ao seu nome, toda a satisfação que você precisa. Vamos ficar de pé, irmãos?